Bora falar de futebol? Bora falar de campeonato paulista, bora falar de decisão, bora falar de derby, de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Quem vence? Quem será o campeão paulista de 2020? Meu dia a dia acaba me colocando muito próximo desses dois clubes, principalmente do futebol do estado de São Paulo, meu dia a dia no esporte interativo, também na Rádio 9 de Julho. Então eu aproveitei essa proximidade para pesquisar um pouco mais, assistir um pouco mais, fazer algumas anotações em cima do trabalho desses dois clubes desde a volta do futebol e trazer uma análise bacana para você que acompanha o canal do Fragoso. Espero que você curta. Bom, vou traçar pontos positivos, pontos negativos e destaques das duas equipes. Começando pelo Corinthians, que é o mandante da partida de ida que acontece na quarta-feira. Primeiro ponto positivo do Corinthians: não toma gols desde a volta do futebol. Venceu o Palmeiras por 1-0, venceu o Oeste por 2-0, venceu o Red Bull por 2-0 e venceu o Mirassol por 1-0. E isso tem um impacto muito grande, tanto no Corinthians quanto no adversário. O Corinthians passa a se sentir um time mais seguro, mais firme, mais forte e, naturalmente, com o resultado dentro de campo aparecendo, a defesa se firma cada vez mais. Tanto na questão coletiva quanto na questão individual. Coletivamente, quando o time balança bem, impede que uma equipe consiga criar uma jogada, individualmente, quando tem uma roubada de bola ou quando tem uma boa defesa do goleiro. A questão é, saindo de 4 jogos sem levar gols, é fato e certo que todo o time está mais seguro e mais confiante na atitude defensiva da equipe. E o efeito que causa no adversário também é interessante. Por quê? Porque gera uma ansiedade. O adversário começa o jogo falando: eu preciso romper essa barreira que ninguém rompeu. Eu preciso conseguir marcar um gol nesse time, porque ainda ninguém marcou. E eu preciso romper essa barreira, a ansiedade toma conta. E se a coisa não acontece, naturalmente o nervosismo passa a atrapalhar o ataque. Então, é fato que isso pode gerar um efeito muito positivo para o Corinthians, é um ponto positivo que o Timão leva para essa final. Ainda mais sabendo que esse próprio time, que é o adversário da final, o Palmeiras no caso, já enfrentou essa defesa, foi a primeira equipe que enfrentou, e não conseguiu vazá-la. Então é um ponto positivo em relação à segurança do Corinthians e à ansiedade do adversário, no caso o Palmeiras. Segundo ponto positivo: sem grande pressão histórica para esse título, porque já vem de um tricampeonato. Esse tricampeonato gera um ambiente mais tranquilo quando o assunto é decisão de Paulistão. Evidentemente que o Corinthians quer o tetracampeonato, o Corinthians quer levantar a taça sobre o Palmeiras mais uma vez, isso ninguém pode discutir, clássico pesa para todo mundo. Mas às vezes tem um pezinho diferente aqui e outro acolá. No caso do Corinthians, esse peso diferente é para baixo, porque já tem um tricampeonato, o próprio Thiago Nunes já colocou a equipe como um time franco atirador nas finais, o André Sanches provocou, falou olá, falaram que o time estava lutando contra o rebaixamento e já avançou, estamos chegando. Então, o Corinthians foi chegando a essa final tirando pesos. E o retrospecto atual é muito bom com o tricampeonato. Terceiro ponto positivo que o Corinthians leva para essa final: pode repetir a equipe pela terceira vez seguida. O torcedor do Corinthians já passou a se acostumar, depois da pandemia, com Cássio no gol, na direita o Fagner, na esquerda o Carlos Augusto, Gil e Avelar na zaga, aí aquele trio de meio-campistas, com Gabriel, com Ederson e também com o Luan, na frente o Jô, o Ramiro e o Matheus Vital. O técnico Thiago Nunes tem possibilidade, sim, de colocar esse mesmo time em campo, ainda que Everaldo e Cantillo estejam treinando e possam ser opções. Bom, destaques, encerrando os 3 pontos positivos, partindo para destaques. Primeiro destaque: Ederson. O volante da base do Corinthians está com uma estrela danada. Além de jogar bem, além de defensivamente ajudar muito, é um jogador que está com uma estrela danada. Nos últimos 3 jogos marcou 3 gols. Marcou 3 gols. Os 3 em chutes de fora da área. Então, é um jogador que está com estrela, é um jogador que não pode ter liberdade, o adversário tem que fechar, porque senão ele arrisca e ele petisca, hein? 3 gols nos últimos 3 jogos. Tá com estrela, é um destaque que o Corinthians leva para essa final.
Segundo ponto, Fagner, ponto fundamental no ataque da equipe quando o meio não funciona. Aliás, não só quando o meio não funciona, mas também na criação do time. O Fagner é um jogador que está sempre criando para a equipe, está sempre fazendo ultrapassagem, está sempre chegando na linha de fundo, sempre cruzando e cruzando com perigo e cruzando com qualidade. É um jogador importante, além de defensivamente funcionar. É claro que tem toda aquela questão de, pô, Fagner é um jogador violento, Fagner é um jogador que marca muito forte, Fagner é um jogador que já deveria ter sido expulso em algumas outras oportunidades. Existem esses pontos a serem debatidos, mas não é o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo no Campo e Bola é que o Fagner acrescenta muito a essa equipe do Corinthians, também ofensivamente, além de aliar muita experiência a esse setor de campo. 2 destaques do Corinthians feitos. Vamos para os pontos negativos. Criação do time. Eu destaquei o Fagner porque a criação do Corinthians não tá bacana. O Luan está sendo muito cobrado, muito cobrado. Para se ter uma ideia, o Corinthians cria pouco e tem poucas finalizações. São poucas as chances do Corinthians em uma partida nessa volta ao futebol. Eu resolvi observar os jogos, os 4 jogos, e deu para perceber que além dos 6 gols marcados, o Corinthians teve só 7 finalizações que realmente geraram perigo. Em comparação ao Palmeiras, que é o adversário, por exemplo, o Palmeiras teve 5 gols marcados, é verdade, mas ele teve 17 finalizações que geraram perigo. Então, de fato, o Corinthians leva pouco perigo, ele pode ser mais preciso, mas leva pouco perigo ao adversário. Os atacantes têm que aproveitar. Os atacantes não, né? O time, porque o Ederson, por exemplo, marcou gol, o Gil marcou gol. Então, quem tem a chance de finalizar tem que aproveitar, porque o time cria pouco. E isso é muito perigoso, isso está nas costas, principalmente do Luan. Há quem diga que o Cantillo possa entrar, mas não imagino que isso aconteça. Dizem que o Cantillo, de fato, tem que jogar na do Ederson. Mas o Thiago Nunes pode trabalhar com o Cantillo como meia, embora o Luan, é verdade, tenha auxiliado e é um outro ponto que pode mantê-lo no time, digamos assim, né? Porque ele conseguiu dar 2 assistências, ele deu a bola parada, rendeu gol contra o Oeste e gol contra o Red Bull Bragantino. Isso é importante. Então, talvez isso o mantenha na equipe, ainda que ele não esteja rendendo o que se espera do Luan pelo investimento que foi feito. Segundo ponto negativo é o do Luan, que eu acabei de falar. O Luan está longe de convencer, embora tenha esse asterisco que eu falei, que pode mantê-lo no time, mas é um ponto negativo. O Luan tem peso, porque o time não cria pelo meio e o Luan está por ali para isso. Terceiro ponto negativo, abertura de muita possibilidade para chutes de fora da área, hein? O Corinthians abre muita possibilidade para chutes de fora da área. Contra o Palmeiras, o Rafael Veiga arriscou 2 vezes, eu até anotei aqui, o Veiga arriscou, o Bruno Henrique arriscou, teve mais. Ó, para se ter uma ideia, contra o Oeste, o Ciola, o Marlon, o Paraíba e o Cauã bateram de fora da área, criaram chutando de fora da área. Contra o Palmeiras, Patrick de Paula, Rafael Veiga 2 vezes e Bruno Henrique. Contra o Red Bull Bragantino, o Arthur acertou o travessão, o Ítalo bateu forte, o Cássio defendeu, o Vitinho chutou também de longe, a bola passou pela esquerda. Então, é importante o Corinthians prestar atenção nisso, porque aquela mordida para o adversário não conseguir chutar na intermediária não está acontecendo. Não está acontecendo. E o Cássio está precisando trabalhar nesse sentido. É um ponto negativo para o Corinthians também. Bom, passando para o Palmeiras agora, hein? Passando para o Palmeiras, pontos positivos que o Palmeiras leva para essa final. O Luxemburgo achou o meio-campo que queria, com Ramires, Menino e Patrick de Paula. O Luxemburgo testou inúmeras formações ali no meio-campo, tanto nas primeiras etapas quanto nas segundas etapas, fazendo várias modificações e não encontrava uma forma do time se desenvolver melhor no meio-campo, do time conseguir criar mais. E quando entrou com Ramires, Menino e Patrick de Paula, o time funcionou, principalmente por conta dessa dupla de joias da base do Palmeiras que estão jogando o fino da bola. No caso, a dupla está jogando o fino da bola, os meninos estão jogando o fino da bola. Esse é o primeiro ponto positivo. O Luxemburgo achou esse meio-campo e o Palmeiras vai dessa forma enfrentar o Corinthians, diferente do que aconteceu lá no primeiro confronto, que foi há cerca de 2 semanas, se não me falha a memória, na volta do futebol, quando o Luxemburgo não tinha esse meio-campo na cabeça. O Luxemburgo entrou com outra equipe, o Gabriel Menino, por exemplo, foi entrar no segundo tempo só. Então, é uma outra equipe. O Ramires também. Então, é uma outra equipe, é uma outra formação.
E o Palmeiras leva isso como ponto positivo, principalmente pelo desempenho desse meio-campo nos 2 últimos jogos, tá? Segundo ponto positivo, Matias Vinha deve ser reforço para as 2 partidas da final. Essa é a expectativa, pelo menos, já que ele treinou normalmente na segunda-feira e nessa terça-feira, mais uma vez, treinou normalmente. Então, a perspectiva é de que sim, o Matias Vinha esteja relacionado para o jogo. É um lateral esquerdo muito bom, um lateral esquerdo que marca bem e que apoia com muita qualidade. Tem um jogo muito característico de estar presente, estar participando do jogo. Assim como o Marcos Rocha na direita participa muito, o Matias Vinha vai participar mais do que o Diogo Barbosa, que não tem comprometido nos últimos 2 jogos, é claro, mas contra o Água Santa falhou defensivamente e não tem entregado tanto quanto o Matias Vinha poderia entregar. Segundo ponto positivo. Terceiro ponto positivo anotado por aqui. A equipe tem criado chances mais claras de gol e finalizado mais perigosamente a cada jogo que passa. E aí entra muito na questão que eu falei sobre localizar o meio-campo. É claro que contra o Corinthians o Palmeiras finalizou bastante, mas ainda foi na base do abafa. Já contra o Água Santa, o Palmeiras só finalizou 2 vezes com perigo, além dos 2 gols. Foi a finalização cruzada do Rony passando raspando na forquilha, que foi no começo do jogo, e o Patrick de Paula batendo forte de fora da área para o Giovani fazer a defesa. Então, fora isso, o Palmeiras só fez os gols. Foram 19 finalizações ao todo, 5 no gol nessa partida. Agora, quando o meio-campo mudou, aí o Palmeiras já começou a criar mais. Aí o Palmeiras já começou a mexer um pouco mais. Contra o Santo André, os atacantes não aproveitaram tanto, e aí eu vou entrar em outro ponto. Mas teve o chute do Rony em perda de chance do William, teve o chute do William de fora da área e defesa do Giovani, e algumas outras oportunidades que o Palmeiras não conseguiu levar perigo, mas finalizou. Agora, contra a Ponte Preta, aí já de novo com esse meio-campo atuando, o Palmeiras teve muitas oportunidades. Cabeçada do Rony para a defesa do Ivan, chute cruzado do Rony para a defesa do Ivan, chute do William travado na pequena área pelo zagueiro, cabeçada do Gomes no travessão, o William finalizando depois do passe do Luiz Adriano, o Ivan fazendo um milagre, chute do menino para fora, a bola passando raspando, o Scarpa de fora batendo no travessão. Então, o Palmeiras finalizou mais, o Palmeiras machucou mais, o Palmeiras criou mais. Então, de fato, o Palmeiras vai melhorando cada vez mais o seu desempenho de criação, principalmente no meio-campo, justamente pela modificação que o Luxemburgo fez colocando os 2 meninos e o Ramires. Então, é fato que o Palmeiras chega finalizando mais, criando mais e sendo mais eficiente nessa questão ofensiva. Perdi aqui onde eu estava. Tá bom, vamos lá. 3 pontos positivos colocados. Destaques. Patrick de Paula é a segurança do Palmeiras ali no meio campo. Patrick de Paula tem auxiliado na saída de bola, tem dado passes rasteiros importantes, bons passes entre linhas, que são muito importantes quando você enfrenta um adversário fechado, e o Corinthians tende a jogar mais fechado do que aberto. Então o Patrick de Paula pode ser muito útil e chega com moral, porque o gol que ele tanto procurava chutando de fora nos últimos jogos saiu justamente na vitória do Palmeiras na última partida contra a Ponte Preta. Com desvio é verdade, mas a confiança vai lá em cima porque o que ele tanto tentava aconteceu. Segundo destaque, Gabriel Menino. O jogador está atuando uma barbaridade impressionante, dominando o meio-campo. Contra o Santo André ele já mostrou qualidade para ser o meia e também mostrou que está em todo lado do campo. Agora, contra a equipe da Ponte Preta, ele se soltou de vez, o Ramires se prendeu um pouco mais para deixar o menino com liberdade, e aí ele criou de tudo que é lado, criou por baixo, criou por cima, da direita, da esquerda, se movimentou bastante, chutou pro gol. Então é um jogador que chega com altíssima moral e altíssima perspectiva de decisão nesse clássico contra o Corinthians, nesses clássicos que vem aí, afinal, o duelo se decide em 2 partidas de 90 minutos. Então esses os 2 destaques. Pontos negativos. A fase dos pontas do Palmeiras não é boa. E muito por conta disso, o Palmeiras não conseguiu resultados maiores contra o Santo André e contra a Ponte Preta. Justamente momentos em que o Palmeiras conseguiu entender como o seu meio-campo funciona melhor para servir os atacantes. E os atacantes acabaram perdendo muitas oportunidades, muitas oportunidades. O Rony, realmente, ele tem errado o alvo ou ele tem finalizado mal. O William já tem dado um pouco mais de azar. A fase não está ajudando para os dois de formas diferentes. O William, ele quando erra o alvo, erra, assim como o Rony, mas ele também tem, por exemplo, o milagre do Cássio,
na Arena Corinthians, um milagre também do Ivan contra a Ponte Preta. Ele tem também, eu anotei aqui, quer ver? A bola na trave, que ele consegue de forma inteligentíssima dar uma cobertura no Cássio. Então, o Rony errado um pouco mais o alvo ou finalizado com mais facilidade para o goleiro. O William um pouco melhor, mas ainda assim a bola não tem entrado. A fase dos pontas não está ajudando e por isso o Palmeiras não conseguiu, pelo menos nos últimos 2 jogos, placares mais elásticos. Esse é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo, o histórico no derby. O histórico no derby é muito ruim, muito ruim. Histórico recente, no caso, né? São 8 vitórias do Corinthians, 2 empates e 2 derrotas. Isso tem um peso danado. Fora que o Palmeiras já perdeu recentemente uma final para o Corinthians do Paulistão no Allianz Parque. Foi em 2018 e essa final está muito viva na cabeça do torcedor palmeirense. Por isso eu lembrei lá no começo que o tricampeonato do Corinthians é um ponto positivo, porque já há uma tranquilidade, o Corinthians já conseguiu vencer o Palmeiras e levantar um troféu no Allianz Parque, enquanto o Palmeiras ainda quer reequilibrar isso. O Palmeiras quer voltar a vencer porque tem um jejum de 12 anos sem conquistar o título paulista e, além de tudo, tem a pressão de responder àquela decisão, porque novamente ela vai acontecer no Allianz Parque. A pressão é maior. Além disso, o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo é cobrado para que seja de altíssimo nível, por conta dos altos investimentos realizados nos últimos anos. E também, é claro, porque o Palmeiras é trabalhado como um dos melhores elencos do país. E estava fazendo uma campanha na qual ele praticamente já tinha garantido a classificação antes da pandemia, diferente do Corinthians. Então tem esses pesos diferentes. Terceiro ponto negativo, Felipe Melo desfalque para a final, não podendo haver uma repetição do time titular. Um zagueiro importante, que tem a bola longa, com qualidade, no caso de encarar uma defesa mais fechada, que pode acontecer contra o Corinthians. E claro, é um jogador que também tem muita experiência para enfrentar uma decisão como essa. Está se tratando de uma lesão muscular, ainda não é certeza de que ele está fora, mas é 99% certo de que ele não joga, pelo menos essa é a minha informação. E aí o técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar o Luan na formação, que não tem tanta qualidade na bola longa, por exemplo. Bom, 17 minutos de vídeo, acho que temos um recorde, mas é uma análise de 2 times aqui para essa final de Campeonato Paulista, para essa final entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. É claro que depois do jogo vai ter pós-jogo, analisando tudo que aconteceu, já fazendo uma previsão do que pode pintar no final de semana. Já falei muito aqui, 17 minutos e 20 segundos. Bom, quero que você deixe seu comentário, agradeço se você veio até aqui, eu quero que você responda aí embaixo. Eu cheguei até o final, se de fato você fez isso, para eu agradecer a sua moral, tá? Então no seu comentário escreve, eu cheguei até o final do vídeo, para eu saber que você foi até o fim. Deixe seu comentário aí, eu vou ficar muito contente de interagir com você, discordando, concordando, trazendo novos pontos. Claro, deixe seu like e bora falar de futebol. Não se esqueça de inscrever-se no canal e, evidentemente, indicar para os colegas, para os amigos, tá bom? Bora falar de futebol.